Saúdo a todos que estão acompanhando este culto pelo canal do YouTube da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Muito bem-vindos todos a este culto. Na última quarta-feira, dia 6 de janeiro, também conhecido como Dia de Reis, a Igreja Cristã entrou no novo tempo da Epifania. E o que significa isto? Significa que o Cristo que foi aguardado no Advento, o Jesus que foi adorado no tempo de Natal, precisa ser revelado, precisa ser anunciado e proclamado como o Salvador de todas as pessoas. Conforme o lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Cristo para todos. Em torno desse tema, nós queremos hoje meditar. A Igreja Cristã, no tempo da Epifania, ela se prepara para cada vez melhor revelar, anunciar Jesus como o Salvador de todos. Eu convido você a acompanhar essa temática, lembrando aquela palavra que Pedro proclamou: vós sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Todos nós, você e eu, estamos envolvidos nesta missão. Por isso, nós agora iniciamos e realizamos este culto em nome do nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E inicialmente eu convido todos para cantarmos este hino que exatamente nos mostra o que Jesus quer de nós. Sede luz do mundo como quer Jesus. Cantemos. Sede luz do mundo, como quer Jesus, irradiando sempre paz que vem da cruz. Muitos têm na vida um sofrer sem par, ó, fazei a todos vossa luz brilhar. Sede do sol brilhante, vida e luz gozais, dai que vossa vida brilhe mais e mais, pois do céu recebe do bom Deus favor, quem do seu reparte com sincero amor. Quantos bens divinos vossa vida tem, para os dias todos como vos convém. Vede a graça imensa do bondoso Deus, que não tem medida para os filhos seus. Irmãs e irmãos, das palavras do Salmo 85, versos 1 a 7, nós vamos retirar palavras de confissão e também palavras de súplica. Eu leio primeiramente o Salmo. Salmo 85, 1 a 7. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia,
e concede-nos a tua salvação. Esta é também a nossa súplica. E a partir desta súplica, posso dizer a você, estimada irmã e estimado irmão, que Deus perdoou as nossas iniquidades e encobriu todos os nossos pecados por causa de Jesus. E Deus retirou de sobre nós a sua ira, exatamente porque Jesus assumiu nossos pecados e culpas e pagou por eles com sua morte de cruz. Em Cristo, Deus também nos mostrou a sua misericórdia e nos concedeu a salvação. Por isso, confia em Jesus. Com Jesus está o perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu convido você a acompanhar as leituras bíblicas para este primeiro domingo do tempo da Epifania. Eu vou ler 2 textos bíblicos. Primeiramente o texto da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versos 1 a 11. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esta é a palavra da epístola. E a palavra do Evangelho, que servirá como base também para a meditação deste dia, ela está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, Marcos, capítulo 1, os versos 4 até 11. Exatamente relacionado ao trabalho de João Batista e ao batismo de Jesus, porque este primeiro domingo após a Epifania, ele também é considerado o domingo do batismo do Senhor. Marcos 1, 4 a 11. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele.
Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Esta é a palavra do Santo Evangelho. Agora convido para cantarmos o hino 140 do Inário Luterano, que é uma oração pedindo: Vem Espírito Divino, vem nos ensinar. E nós queremos ver na sequência de que o Espírito Santo, na verdade, é o motor que faz a Igreja trabalhar e proclamar Cristo como Salvador de todos. Cantemos. Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre. A treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre. Justiça e luz, reconduz os transviados ao Pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre regenerador. Os povos, gera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre. Aquela igreja tem uma mensagem poderosa. Lá acontecem muitas conversões e grandes transformações. Já a tua igreja é uma igreja fraca. E tem mais, aquele pastor, aquele pregador, prega com poder e autoridade. É comum no mundo religioso, e especialmente no mundo evangélico, nós rotularmos ou ouvirmos que se rotula as igrejas e também os pregadores em fortes e fracos, em poderosos ou sem poder. E nós nos perguntamos, será que realmente existem igrejas mais fortes comparadas com as outras? Será que realmente existem pregadores mais poderosos do que os outros? E isso nos leva a outras perguntas. Onde está o poder da igreja?
De onde vem a força da igreja? Quem tem o poder? Quem tem a autoridade? Quem faz a igreja crescer? Quem transforma uma pessoa incrédula num cristão convicto? E o que você acha da sua igreja? O que você acha dos seus pastores? Realmente, irmãs e irmãos, temos que admitir que existem igrejas mais bem organizadas comparadas com outras, que utilizam melhor os recursos existentes na proclamação do Evangelho de Cristo. Também existem igrejas mais bem preparadas e mais bem treinadas para realizar a missão de Deus, usando métodos eficientes, com mais treinamento e com mais envolvimento do povo de Deus na missão. E que por isso, com certeza, alcançam melhores resultados. Isto não se nega, isto é real. Porém, precisa ficar claro para todos nós que a força da igreja, o poder da igreja não está em métodos e não está em pessoas mais capazes, mas o poder da igreja está na ação e no poder de Deus Espírito Santo. E eu quero conversar um pouco sobre isto hoje, neste primeiro domingo do tempo da Epifania, em que nós começamos a nos preparar melhor para proclamar que Jesus é o Salvador de todos. Por isso, vamos ao texto. O texto do Evangelho deste domingo é Marcos, capítulo 1, versos 4 a 11. E neste Evangelho nós temos o relato da pregação de João Batista, o testemunho que João Batista dá do próprio Jesus e também quando João Batista batiza Jesus. João Batista era um homem do deserto, mas ele pregava, diz o texto bíblico. Ele até se vestia mal. Socialmente não era uma pessoa que chamasse a atenção e que agregasse as pessoas em torno dele. Mas João Batista pregava, não em templos suntuosos e muito bem estruturados, mas pregava no deserto. E as pessoas que iam ouvi-lo, e eram muitas, multidões, afirma o evangelista, elas não se assentavam em bancos ou poltronas confortáveis para ouvi-lo, mas se assentavam nas pedras lá do deserto. Os profetas do Antigo Testamento já haviam falado de João Batista. Miqueias escreveu: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Isaías, por sua vez, profetizou o conteúdo da mensagem de João Batista. João Batista não pregou e não anunciou o que ele queria, mas sim a mensagem que ele recebeu. Conforme Isaías 40, preparai o caminho do Senhor. Este é o centro da pregação de João Batista e por causa disso ele convida as pessoas: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista não é um pregador que fez promessas de prosperidade para atrair o seu público. Pelo contrário, ele convidou as pessoas ao arrependimento. E as pessoas que confessavam os seus pecados eram então, por João Batista, batizadas no Rio Jordão, o que ficou sendo conhecido como batismo de arrependimento. E aí vem a pergunta: a quem devemos creditar o sucesso de João Batista? Onde está o poder? No pregador? Afinal, João Batista teve muito sucesso na sua pregação. Bom, quem nos dá a resposta é o próprio João Batista. Ele diz: eu não sou o importante. E continua: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu.
do qual não sou digno nem de me curvar e desamarrar os cadarços de suas sandálias. Não sou digno nem de fazer o trabalho mais humilde. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, o poder da igreja vem de Deus Espírito Santo, que age através da palavra de Deus corretamente anunciada e age também através dos sacramentos que posteriormente Jesus ordenou, como o sacramento do Santo Batismo e da Santa Ceia. Por isso, imediatamente após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, Jesus incumbiu sua igreja da missão. Jesus comissionou a sua igreja, conforme Mateus 28. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É no batismo, onde a água está ligada à palavra de Deus, que a pessoa nasce de novo, pela ação de Deus Espírito Santo. E conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no batismo, nós morremos com Cristo, mas ao mesmo tempo renascemos com Cristo para viver uma nova vida. No nosso batismo, sim, nós fomos batizados com o Espírito Santo. Ou seja, pela água e pela palavra, Deus, Espírito Santo, nos purificou, nos renovou, ou como escreveu o apóstolo Tito, nos regenerou para uma nova vida. Recebemos o Espírito Santo e somos capacitados a viver uma nova vida como filhos e filhas de Deus. E ainda, pela palavra, o Espírito Santo continuamente vai nos lembrando e nos ensinando tudo que Jesus fez e tudo que Jesus disse. Ou seja, você não concorda que o Espírito Santo é o motor da igreja? Isso também ficou claro no dia do Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus, quando o Espírito Santo foi enviado. E quando os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, ensinaram e batizaram. As línguas como que de fogo que pousaram sobre a cabeça dos apóstolos eram o sinal claro de que Deus Espírito Santo os estava capacitando e guiando em suas ações e na proclamação do Evangelho. E qual foi a mensagem de Pedro e dos demais apóstolos? Exatamente a mesma mensagem de João Batista. Arrependei-vos. Sim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A partir da pregação de Pedro e dos demais apóstolos, muitas pessoas creram e foram batizadas, e naquele dia a Igreja de Cristo experimentou um acréscimo de quase 3.000 pessoas. E novamente nos perguntamos, a quem vamos creditar este sucesso? A Pedro? Aos outros apóstolos? Será que Pedro era um pregador mais poderoso do que todos os outros? Em Atos capítulo 4, verso 11, está escrito de que Pedro era um homem simples e sem instrução. Ou, conforme a tradução de Almeida, um homem iletrado e inculto. Fica claro, não é verdade? Que o poder da igreja está na ação do Espírito Santo, que capacita seus mensageiros e que, através da palavra proclamada, converte pessoas, transforma vidas. Pois bem, irmãs e irmãos, indo para o final dessa reflexão, no último dia 6 de janeiro, a Igreja Cristã
mais uma vez entrou ou iniciou o período da Epifania, período em que ela de modo especial se prepara para revelar o Jesus nascido em Belém, ou seja, para apresentá-lo como Salvador de toda a humanidade, assim como o fizeram João Batista, Pedro e todos os outros apóstolos. Eu acho que ficou claro de que a missão da igreja continua sendo ensinar a palavra em toda a sua pureza e administrar os sacramentos que Jesus deixou para a igreja, o batismo e a ceia, de modo correto. Para isso, somos igreja. Os resultados vêm do Espírito Santo. Ainda no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, após o relato do grande milagre do Pentecostes, lá bem no final, no verso 47, está escrito que na medida que os apóstolos ensinavam e batizavam, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Sim, por trás da missão da igreja está o Espírito Santo. Também o apóstolo Paulo escreveu algo importante sobre isto. Em 1 Coríntios capítulo 3, nós temos o relato daquele problema que surgiu na igreja de Corinto. Diferentes grupos, diferentes partidos, uns seguindo Paulo, outros Pedro, outros Apolo, uns achando que Paulo é melhor, que Pedro é melhor. Diante desse quadro, o apóstolo Paulo escreveu: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E isso define bem o trabalho da igreja. E é muito importante considerarmos isso nesse tempo em que se exalta muito igrejas e pessoas, e líderes e pregadores. João Batista disse: importante é Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. O próprio Espírito Santo glorifica a Jesus. Em João capítulo 16, verso 14, Jesus afirmou que o Espírito Santo há de glorificá-lo, porque ele há de anunciar o que é de Jesus, ele há de anunciar Jesus. Mas, irmãs e irmãos, diante disso nós não podemos, como igreja, cruzar os braços, como cristãos, e dizer: não, o Espírito Santo vai fazer a igreja andar. O Espírito Santo vai trazer os resultados e então fazer o trabalho de qualquer jeito. Não, irmãs e irmãos, esse tempo é tempo de nós nos perguntarmos como estamos fazendo o trabalho da igreja, como têm sido nossas atitudes, como tem sido o nosso envolvimento, a nossa participação. Com convicção, com alegria, com coragem, com determinação ou de modo indiferente? É hora de pensar sobre isso. Valem para nós também aquelas palavras que o profeta Jeremias pronunciou, Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Quando falamos do poder e da autoridade da igreja para proclamar Jesus como Salvador, também precisamos nos lembrar que nós somos igreja e que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós somos igreja junto com irmãos, mas individualmente em nosso testemunho, também somos proclamadores, que são capacitados pelo Espírito Santo, para chamar as pessoas e convidá-las ao arrependimento e à fé em Jesus. Porque Deus encobre e apaga os pecados por causa de Jesus. Para terminar, uma pergunta. E se te perguntarem se a tua igreja é uma igreja poderosa, ou se teus pastores pregam com poder, o que vais responder?
Eu costumo dizer de que mesmo se alguém me diz que a minha igreja é uma igreja fraca, eu costumo dizer que a força da igreja está na ação do Espírito Santo, que usa pessoas, que capacita pessoas e que age através da palavra proclamada e dos sacramentos administrados. Abençoado tempo de Epifania. Amém. Irmãs e irmãos, ofertas na Igreja de Cristo não são pagamentos de mensalidades para se ter direitos na igreja. Ofertas na igreja são participação voluntária, generosa e decidida na missão de Deus. Participa dessa missão também com tuas ofertas regulares. Agora nós nos preparamos e cantamos o hino Senhor, dá-nos a Tua palavra para podermos falar. Sem dúvida, o Espírito Santo precisa nos ensinar para podermos falar. Cantemos. Como pessoas que nasceram de novo pela ação do Espírito Santo, pessoas que têm o Espírito Santo, nós temos comunhão com Deus e também podemos humildemente, mas com confiança, nos dirigirmos a Deus em oração. E eu lhe convido agora a orar, lá onde você está. Gracioso Deus e Pai, Tu alegraste nossas vidas em mais uma celebração do Natal de Jesus. O nascimento humano de Teu Filho, com o propósito de salvar todas as pessoas, é a maior demonstração do Teu amor. Nós estamos cientes de que precisamos revelar o Salvador para as outras pessoas. Para tanto, prepara-nos e capacita-nos neste tempo da Epifania. Ó Deus Espírito Santo, pela palavra de Deus e pelo santo batismo, Tu nos chamaste à fé. E também nos capacitas para sermos as testemunhas de Jesus, revelando-o como Salvador. Assim como usaste João Batista, Pedro, Paulo e tantos outros,
usa-nos também e prepara-nos para o testemunho da morte e da ressurreição de Jesus, que proporcionam salvação a todo o que crê. Abençoa a pregação da tua palavra e concede o dom da fé a todos que a ouvem. Prepara a tua igreja e também a nossa congregação e a cada cristão individualmente para esta missão. Que com João Batista saibamos dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Bondoso Deus, mais uma vez externamos nosso louvor e nossa gratidão por todas as bênçãos materiais e espirituais que recebemos. Muito obrigado pela vida, pela fé, pela saúde do corpo, pela família, pelo sustento, pelos amigos. Que o teu olhar paternal continue sobre todos nós, sobre nossas famílias, sobre nossas cidades, sobre o nosso país. Olha com misericórdia para a humanidade em meio à pandemia. Dá direção e atitude para todas as autoridades. Por tua misericórdia, Senhor, tira a força do vírus, mas concede também responsabilidade às pessoas em suas atitudes. Resumimos nossa súplica numa palavra, Senhor: livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora despeço a todos com a bênção e a paz do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a Deus por mais este momento de culto e de comunhão cristã em torno da palavra do Senhor, mesmo estando distanciados cada um no seu lar. Desejo a todos um feliz e abençoado domingo e uma semana na companhia do Senhor. Que todos possam viver e trabalhar com alegria, em segurança e sob a proteção do nosso Deus. Também aproveito para convidá-los para que no próximo domingo, neste mesmo horário e por este canal, estejam conosco em mais um culto. Abençoada semana, fiquem com Deus.